deixando pra trás as dores do passado, vivendo em harmonia, sob a luz de Jesus. Oi, tudo bem, pessoal? Tenha um bom dia para todos vocês, que Deus esteja junto com todos, né? Que a paz do Senhor esteja em cada um de vocês. Então, hoje vamos estudar, então, um pouco das passagens desse estudo bíblico de hoje sobre esse tema, né? A gente guiando as crianças no caminho do Senhor. Tem muitas passagens que traz para nós essa reflexão, né? Hoje eu vou trazer alguns desses versículos, tá? Que eles estão aqui. Vou sair aqui um pouquinho para vocês fazerem um print da tela e depois vocês estudarem em casa mais a fundo, de repente capítulo a capítulo, né? Seria interessante, tá? E é isso. Hoje em dia nós temos as nossas crianças, né? Na frente de celulares, computadores, na TV, músicas, todas essas coisas influenciando para um caminho bem contrário, né, do caminho do Senhor. Então nós temos que puxar essas crianças de volta para o caminho correto, começando por nós, porque as crianças são umas esponjas, tudo que elas veem, elas saem fazendo, né? A gente fala dos pintinhos, dos patinhos, né? Os bichinhos, porque eles fazem, ele vê a mamãe pato fazendo, eles vão fazendo, como ela nada, como ela pesca, como ela se alimenta, todas as coisas. E eles saem fazendo igual e vão fazer a vida inteira aquilo. Então, começa por nós, né? Nós escutando músicas, né? Que não tem conotação, que exalta o maligno e essas coisas, né? E também o que nós assistimos. Tá? O que nós assistimos é uma novela, o que essa novela fala, né? Porque essas coisas nós adultos absorvemos de um jeito. A criança olha e ela diz, poxa, se o pai e a mãe olham isso e aprovam, então isso é aprovado. Então ele sai na rua fazendo, depois chega em casa, ai mãe, eu fiz isso da novela que tu olha, porque tu gosta da novela. Então se tu gosta da novela, tu aprova todas as coisas que acontecem ali dentro. Então nós temos também isso, então nós temos que cuidar o que nós assistimos com os filhos, que programas gostamos de assistir e colocamos isso à disposição da criança que está assistindo junto conosco, tá bom? Vamos começar então em algumas passagens lá por Gênesis capítulo 1, né, verso 27 e 28, tá? Que fala assim: e criou Deus o homem à sua semelhança, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai a dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move na terra. Então, Deus nos deu esse princípio, tá? Com licença. Aqui tá meio fresquinho, tá? Desculpa, pessoal. Pode acontecer isso, tá? Então, aqui Deus nos passa. Deus, então, criou o homem, né, a sua semelhança, né, criou o homem e a mulher a sua semelhança e falou para eles, né, para eles frutificar e se multiplicar. Se frutificar é ter filhos. Então, isso é um mandamento de Deus. Deus falou para crescermos e termos filhos. Então, nós temos que observar, hoje, no mundo de hoje, tudo bem, tem violência, tem um monte de coisas, a gente fica pensando, será que eu vou ter filho, vou colocar uma criança no mundo e tal, com essa coisa toda. Deus falou pra gente crescer e frutificar, né, e nos multiplicar e encher a terra. Então, isso é um mandamento de Deus, então a gente não poderia estar impedindo isso de acontecer.
então a gente não estaria cumprindo uma das leis de Deus, tá? Então a gente tem que crescer e multiplicar-vos, tá? Então ter filhos é uma coisa que vem do Senhor, é um mandamento dele, tá? Para nós seguirmos a nossa vida. Eu vou ter que parar um instante, só um momento. Então, vamos passar agora para Deuteronômio, que é o próximo livro, versículo 6, capítulo 6, verso do 5 ao 7. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas farás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Então, Deus nos coloca como mandamento, né, dos pais, né, dos adultos, amar Deus, né, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu poder, né, e isso, né, intimarás os teus filhos, né, colocaremos para os filhos, então, né, e vamos falar para eles, para os filhos, assentados nas nossas casas, né? Andando pelo caminho, passeando com o filho, sempre falando do Senhor, o quanto nós temos que dedicar a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, todo o nosso esforço nos caminhos do Senhor, entende? Então, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus antes da mãe, antes do pai, amar a Deus, né? Para saber que as leis de Deus estão acima de qualquer outra coisa. Então, se os pais andam dentro das leis de Deus, os filhos vão andar. Aquilo que a gente estava falando no comecinho, sobre os filhos imitam os pais e seus comportamentos. Então, aqui Deus fala para os pais fazerem isso, amar Deus de todo o coração, de toda a sua alma, com todo o seu poder, e isso ensinar para os filhos, passar para os filhos, em todo momento, tá em casa, tá andando, né, caminhando por aí, no deitar e no levantar. Então, quando vai deitar, fazer a oração antes de dormir, né, oração para Deus, agradecendo por aquele dia, pela saúde, por estar bem disposto, obrigado pelo ar que a gente respira, pelo alimento, por todas as coisas que Deus proporcionou que nós vivêssemos no dia de hoje. Então, agradecer, né, ao deitar e ao levantar. Acordou, a primeira coisa, obrigado, Senhor, por eu ter abrido os olhos, por eu estar com saúde hoje, por eu ter uma água, por eu ter um alimento, por eu ter aonde me abrigar. Então, todas essas coisas. Então, o deitar e levantar sempre ensinando o caminho e a palavra do Senhor. Então, isso é uma lei também do Senhor para a instrução, né? Nós guiarmos as crianças no caminho do Senhor, tá? Vamos então para Salmos. Salmo 78. Salmo 78, verso do 1 ao 4. Escutai a minha lei, povo meu. Inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido,
e nossos pais nos têm contado. Não se encobriremos os teus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Aqui no Salmo 78, Deus nos fala que ele virá, né? E falará conosco através de parábolas da antiguidade. Da antiguidade é o jeito de falar de antigamente. Então, às vezes as pessoas dizem, ai mãe, tu é antiga, esse jeito de falar é antigo. E não traz aqueles falares antigos para frente para as próximas gerações, né? Então, o que acontece? Quando Deus vir a falar de alguma dessas parábolas, esses jeitos de falar coisas que tem outro sentido, que são as parábolas, usando palavras da antiguidade, palavras dos antigos, né, lá dos avós, tataravós, e a gente não traz essa cultura, era assim que a avó falava quando ela queria se referir a isso, aquilo, aquele outro. Então, Deus vem falando com a gente através de parábolas e essa juventude não vai entender. Por quê? Não presta atenção no que os mais velhos falam. O que o vô, o que a bisavó fala, né? Então, não presta atenção e quando chegar o Senhor e falar as suas parábolas, essas pessoas não vão entender, porque não sabem, vamos dizer, o jeito de falar dos antigos. Que eles vêm passando para frente e a gente tem que absorver para passar aqui, ó, para a geração futura, para os nossos filhos, né? Então, nós temos várias parábolas, né? Nós gaúchos também, né? E pessoas de outras regiões, do Nordeste também, tem as suas parábolas, seus jeitos de falar as coisas que às vezes só a pessoa da região vai entender, né? Mas o jeito de falar é antigo. Então nós temos que trazer isso e passar para os nossos filhos para que eles compreendam as parábolas do Senhor. Quando uma coisa quer dizer outra, mas Deus fala por parábolas para enganar os inimigos, né? Tá? Então, vamos passar de novo um verso a verso, tá? Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Então, as palavras que o Senhor vai falar para nós. Abrirei a boca numa parábola e propagarei enigmas da antiguidade. Então, os enigmas da antiguidade é o jeito de falar, tá? Tem um dizer antigo que é, né? Tá tudo por cima do charque. O que é isso, né? É uma parábola antiga, por cima do charque. O charque era, né, o nosso dedão, né? Que a gente, hoje, do ok, do tudo bem. Então, por cima do charque era um enigma. Isso é um enigma. Quem é que sabe o que é isso? Então, por cima do charque, tá tudo por cima do charque, tá tudo muito bem. Tá tudo muito legal. Sim, assim, eu tô bem feliz, tá tudo certo, eu tô bem e tal. Então, tá tudo por cima do charque, né? Então, quem sabe essas parábolas são antigas, né? Então, pode ser que um dia venha alguém e fale numa coisa assim, poxa, tá tudo bem? Não, não tá, tudo por cima do charque hoje. Quem é que vai saber o que é? Então, são enigmas, são falácias dos antigos. Então, nós temos que pegar para a gente conseguir entender no futuro quando vir Deus e falar em parábolas para nós. Os quais teremos ouvidos e sabido nossos pais los têm contado. Sabendo os pais desta parte da Bíblia, nos têm contado essas parábolas, esses dizeres antigos para nós, tá? Não encobriremos aos seus filhos. Então, não deixa de passar isso adiante para os seus filhos. Não encobre essas coisas, esses saberes que você recebeu dos antigos, o jeito de falar, para os seus filhos. Mas isso a escola não aprova, isso na sociedade, no trabalho. Mas não é uma coisa que a pessoa vai usar no trabalho, na escola. É uma coisa cultural da família. Então, falem essas parábolas, esses dizeres antigos em casa, conversem entre a família com esses dizeres, né?
tá? Mas passa adiante, não deixa de passar que Deus está falando, não encobris dos seus filhos. Mostrando a geração futura, né, os louvores também do Senhor, que aquelas as cantigas, né, do Senhor, também os louvores que nós temos dos Salmos, né, temos todos os louvores dos Salmos, e temos os cânticos também que a gente cantava na igreja, né, tem a harpa cristã, né, que tem ali muitas músicas, a igreja católica tem, né, eu me criei na igreja católica, então tem muitas músicas, que uma delas, que eu me lembro de ficar as cantigas em casa, era aquela, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, né? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Então, daí pede, então, Senhor, dai-me mãos limpas e um coração puro, né? Então, é muito bonita essa música, me lembro até hoje, e aprendi na infância ali, né, ouvindo as cantigas do Senhor, né, os louvores do Senhor nas novenas, nas missas, né, tá? Assim como as suas forças e maravilhas que fez, todas as forças e maravilhas que Deus fez nas nossas vidas. Dizer para os filhos, olha, eu tive uma dificuldade assim, ia fazer uma prova, estava muito difícil, eu rezei para Deus de noite para Ele me ajudar, me dar um entendimento, me esclarecer, e eu consegui. Eu queria uma vaga de emprego, orei para Deus e tal, fui entregar um currículo, a pessoa, olha, todas as coisas que Deus fez por nós, durante a nossa vida, desde a nossa infância até o dia de hoje. Então, isso também nós temos que passar para os pequenos, para os filhos, tá? Não encobrir dos filhos essas coisas e falar para eles essas coisas para guiar as crianças no caminho do Senhor, tá? Então, eles precisam desse exemplo. Vamos lá para o Salmo 127, do versículo 3 ao 5, tá? Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre do o seu galardão. Então, aqui no primeiro verso, vamos ir verso a verso nesse. Então, os filhos são herança do Senhor, para nós, tá? Então, é aquilo que ganhamos do Senhor. Então, o filho não é uma coisa que eu fiz, que o esposo fez, que alguém fez, que você fez. Eu fiz um filho. Não. É uma herança do Senhor, porque o sopro de vida vem de Deus, né? Então, e volta para Ele quando a nossa vida aqui se acaba, tá? Então, esse sopro de vida, essa herança que nós recebemos de Deus, que é que é a criança, né? E os filhos são herança do Senhor. E essa herança, uma coisa preciosa que Deus coloca nas nossas mãos como uma herança, Deus nos dá como herança esse filho. Então, nós temos que cuidar bem e guiá-los no caminho do Senhor, pois ele é uma herança do Senhor. Se é uma herança que você ganha de um tio, de uma tia, né, ou dos pais, você ganha essa herança, você vai guardar com todo zelo para honrar aquela pessoa que te deu aquela herança, né? Em respeito àquela pessoa que te deu aquela herança, que ele trabalhou muito para ter aquele bem. Então, você vai cuidar com todo zelo e com respeito àquela pessoa que te deu essa herança. Então, a mesma coisa com a herança do Senhor, que são os filhos. Nós honraremos Deus por ter nos dado esta herança, esses filhos, tá bom? E guiando eles no caminho do Senhor para que eles não se desviem, né? Tá? E o fruto do ventre, né? O seu galardão. Então, as mulheres, né? O fruto que está no ventre é o seu galardão, essa herança maravilhosa de Deus. 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Então, quando fala dessas flechas na mão do valente, as flechas são as crianças,
né? Então é para onde a gente vai direcionar, né? Vamos fazer de conta que aqui é uma flecha e a gente vai direcionar para onde essa flecha, né? Então a gente vai direcionar para onde essa criança, que direção a gente vai jogar essa flecha, esse filho, né? Essa filha. Então nós temos que cuidar o que a gente está observando, o que a gente está fazendo, que direção a gente vai colocar. A gente vai jogar na direção do mercado de trabalho, a gente vai jogar na direção do mundo e das coisas do mundo, dos prazeres do mundo. Vamos atirar essa flecha para Deus, tá? Então, aonde a gente está mirando essa flecha, que é este filho, essa filha, né? Então, nós temos que ter essa observação. Então, temos que ser valentes de jogar essa flecha na direção correta, tendo certeza que vamos atingir o alvo. Qual o nosso alvo nesta vida, né? É ter bens materiais, é ser uma pessoa esteticamente, né? Conforme as televisões, essas coisas que aparecem, é ter riquezas e bem material, é ser bem sucedido no mercado de trabalho, ou é andar no caminho do Senhor, pois essa vida aqui é passageira e todas essas coisas são vãs, e essas coisas te distraem e te tiram do caminho do Senhor e te levam a outros maus caminhos, né? Então, nós precisamos do trabalho para nos alimentar, mas não deve ser o nosso alvo. É uma coisa para nos alimentar, não uma coisa essencial. Essencial é nos alimentar a nossa alma. Precisamos do trabalho, trabalhamos para poder ter o alimento, ter onde morar, ter todas essas coisas, mas o nosso objetivo de vida, por que respiramos, por que estamos aqui, não deve ser isso. Muito menos esses filhos que estão aprendendo como viver a vida através dos pais e dos seus comportamentos. E para onde esses pais estão direcionando esses filhos, né? Estão atirando essa flecha que é essas crianças hoje, né? Então vai mirar para onde, né? Então vamos atirar essa flecha, esse filho no caminho do Senhor, pois eles são herança do Senhor, estão em nossas mãos. Para onde nós guiarmos, nós seremos os responsáveis, tá? E Deus cobrará este preço de nós, tá? De cada um de nós. E depois, mais tarde, os pais sofrerão ainda em vida, né? E Deus irá cobrar também depois, porque não jogou essa flecha no caminho certo e jogou a flecha para outros caminhos, para o seu próprio prazer, para dizer para amigos, amigas que meu filho isso, minha filha isso e aquilo, no mercado de trabalho, nisso e aquilo, mas não guiaram no caminho certo, e daí são jovens perdidos que vão procurar prazeres em outras coisas e deveriam estar procurando prazeres no caminho do Senhor. Então os pais ficam preocupados, cada vez mais jovens entrando no mundo das drogas, no mundo perverso de outras coisas que Deus não nos fez para ser. Então, fica essa reflexão para todos, né? 5. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Então, bem-aventurado o homem que enche a sua aljava, né? Que é aonde é pegada a flecha, tá? E joga aquela flecha na direção do Senhor. Então, não será confundido, porque a gente sabe quando a gente vê uma pessoa que está andando no caminho do Senhor, que tipo de vida ela tem, como que ela é, do que as outras pessoas que as suas flechas foram jogadas para outros lugares que não foi o caminho do Senhor, tá? Porque nós somos herança do Senhor, nós viemos do Senhor e voltaremos para Ele. Se jogarmos essas flechas, que são esses filhos, em outra direção, não vai chegar no alvo, tá?
podem ter bens materiais, mas não são felizes, não estão em paz. Por quê? Porque não é o caminho certo. Só há um caminho da verdade, que é o caminho do Senhor. As pessoas podem tentar e fingir qualquer outra coisa, porque o inimigo vai agradar o seu ego, o seu bem-estar, vai te dar riquezas, mas vai te levar para bem longe do Senhor. Então a pessoa vai ter dinheiro, vai querer cada vez mais ter dinheiro. A pessoa está num status, no mercado de trabalho, vai querer o status maior, nunca está satisfeito, porque a única coisa que nos preenche é o Senhor e o caminho do Senhor. Não há outro caminho, tá? Vamos lá. Salmo 145, verso 4. Uma geração louvará as tuas obras, e outra geração enunciará as suas proezas. Então, é isso. Vai vir uma geração, vai ir outra geração, nós vamos trocando esses filhos, né? Vão ser a nova geração, nós vamos embora, e os filhos deles, e os filhos dos filhos deles, né? E cada geração vai ver, né? As gerações vão louvar as obras do Senhor, né? E anunciar essas obras, essas proezas e as coisas boas e maravilhas que Deus fez, tá? Se nós guiarmos os filhos no caminho certo. Então, a palavra de Deus será proclamada, porque vamos vir gerações e gerações louvando a Deus e falando das suas obras e todas as coisas e anunciando a sua palavra, tá? Então, nós temos que manter isso aceso em nossas vidas, passar isso para nossos filhos, e as gerações vão passando uma para a outra, porque aprendeu lá no certo. Se você não aprendeu com os seus pais, você pode quebrar esse ciclo no dia de hoje e você começar a fazer isso na sua família, tá? Você quebrar um ciclo. Eu não ganhei isso, eu não recebi essa instrução, não recebi essa educação, mas eu posso dar isso para o meu filho. Então, a partir de hoje, eu vou deixar todas essas coisas, esses pensamentos errados e mundanos, e vou criar o meu filho no caminho do Senhor, e eu também vou me doutrinar ao caminho do Senhor. Como você faz isso? Lendo a Bíblia, tá? Então, eu falo para todo mundo, não existe, Jesus nem abriu uma nova religião. Vocês vão ler toda a Bíblia e vocês vão ver que Jesus não criou uma nova religião. Tá? Ele ensinou as nossas instruções de vida para vivermos no caminho do Senhor, tá? Então, eu gosto da Bíblia Almeida, corrigida e revista, tá? Por quê? Porque ele é mais fácil para o nosso entendimento em português, para traduções, né? Porque é do aramaico, né? A língua verdadeira, o Novo Testamento também, e o Velho é em hebraico. Então, vem muitas traduções. Vem do hebraico e do aramaico, depois vai para o grego, depois vai para várias línguas e depois vem para o português. Tá? Então, o que acontece? A tradução melhor, mais fácil de entender, é da Almeida, corrigida e revisada. Tá? Então, é isso. Qualquer dúvida, coloquem aí que eu mando aí o nome da Bíblia para ficar mais fácil também. Porque é a mais fácil de entender. A gente lê poucas coisas assim, tem algumas palavras diferentes, mas daí vai para um dicionário, né, Google, alguma coisa, e você vai ter esse entendimento, tá bom? Vamos lá para Provérbios, então, Provérbios capítulo 1, verso 8 e 9. Provérbios 1, então. Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixes a doutrina de tua mãe, porque diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. O que aqui quer nos dizer? Que os ensinamentos que nós recebemos dos nossos pais e que nós daremos também para os nossos filhos, temos que ter esse entendimento, tá?
as instruções do teu pai, não deixes. Então, aquelas instruções dos pais, ai pai, você é quadrado, isso daí era antigamente, hoje não é. E depois, com o tempo, você vai descobrir que eles estavam certos. Mas às vezes as pessoas andam em caminhos errados para descobrir que a verdade sempre teve ali, que os falsos amigos de colégio, né, das turmas e tal, não eram teus amigos, todas aquelas coisas. Né? Queriam mais que você se desviasse mesmo do caminho, tá? Então, traz isso pra gente não deixar aquela doutrina. Porque os pais não querem que a gente, o quê? Entre em armadilhas, não entra ali, tu vai cair, aquele ali, ó, não quer o teu bem. Aquele outro tá rindo da tua cara enquanto tu tá te falando isso aí. O outro quer roubar a tua namorada. Então, nós temos todas essas coisas que são faladas pra nós e a gente acaba acreditando e andando em maus caminhos. Então, assim, ó, não deixe essas doutrinas, né, que foram deixadas pelos seus pais, né, o pai principalmente, né. Então, o filho não deixa a doutrina do teu pai, as instruções do teu pai. Então, essas instruções, porque o homem ensina, né, os pais ensinam o trabalho, seriedade, compromisso, ser firme, aguentar ali até a última consequência, o que dá, né, para trazer o pão, para fazer as coisas. Então, né? Então, essas instruções do pai de como viver a vida, como montar uma casa, como a gente começar a vida. E as doutrinas da mãe, né? E as doutrinas da sua mãe, as doutrinas de respeito, educação, cordialidade, mansidão, calma para fazer as coisas. Então, toda compaixão do próximo, né? Então, todas essas coisas que a gente recebe das nossas mães, né? Como nos portar no meio das pessoas, como ter um respeito. E essas coisas a gente recebe da mãe. Tudo bem, às vezes tem um pai que ele não é perfeito em todas as coisas, mas aquelas boas instruções temos que levar para a vida. Então, tiramos as coisas boas do que aprendemos com o pai, por mais que ele tenha, às vezes, os seus problemas, tiramos aquelas instruções boas, tiramos essas doutrinas boas da mãe, e ela pode também ter os seus problemas, tiramos as doutrinas boas, e o resto daí é um problema de cada um que está vivendo, vamos dizer, os seus problemas, os seus dramas, coisas ainda mal resolvidas, internamente, né? Às vezes com Deus também, né? Então, tem muitas coisas aí, muitas dores que a gente, como filhos, nunca vai saber, que os pais jamais falarão, né? É uma coisa muito íntima e é eles com Deus somente, tá? Aí, pegamos essas coisas boas, levamos para a nossa vida, tudo que foi bom, e passamos adiante para os nossos filhos também. Vamos passar instruções boas, instruções sérias, para se comportar na escola, no trabalho, em todos os lugares. Como se virar num caso que precise ele mesmo construir uma casa com as próprias mãos, fazer as coisas com as próprias mãos e tal. Se não precisar, tiver como contratar alguém, tudo bem, mas a gente não sabe quem vai ter época de escassez e épocas boas. Então, se você tem uma época boa, eu não preciso, eu contrato pessoas, não importa. Ensine seus filhos as coisas básicas. Você não sabe como vai ser o futuro da próxima geração. Pode ser que seja um futuro de escassez e você não preparou para isso também. Tá? Então, tem que preparar para todos os momentos, saber se virar, saber construir uma casa, saber fazer um encanamento, ligar uma luz, fazer todas essas coisas básicas. E os filhos também, porque hoje eles são patrões, amanhã eles podem ser empregados. Então, eles têm que entender a hierarquia, o respeito e todas essas coisas também, tá bom? Vamos para Provérbios 22, 6, né? Do 6 ao 7. Então, Provérbios 22, verso do 6 ao 7. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele, né? Então, é isso. Nós temos que instruir os filhos e filhas também, né?
no caminho em que eles devem andar, né? Porque até quando eles estiverem velhinhos, eles não vão se afastar deles, né? Então, tem caminhos que a gente ensina para a criança, ó, aquilo ali é errado, aquele tio tá fazendo uma coisa errada, aquela tia tá fazendo uma coisa errada, não vai para lá. Aquilo ali vai te dar tal problema e tal coisa. Quando a gente é criança, os pais falam isso, assim, assustando mesmo a gente, botando um pavor, porque é errado. Se tu vai roubar, aquele tio vai lá preso, ele vai apanhar lá, eles vão judiar dele e tal e tal. Ele pode até morrer lá dentro tem rato, tem bicho, tem não sei o que. Então, os pais falam isso desse jeito para a criança não querer vir a roubar, a fazer coisas erradas, que nem aquele tio lá fez, né? Então, dá essa instrução, né, de como viver a vida e não fazer as coisas erradas e as suas consequências, se assim fizer, né? A criança vai ficar com medo e tal. Quando ela for adulta, ela vai ver os amiguinhos. Ai, vamos ali, vamos fazer uma coisa errada. Ele vai dizer, não, eu me lembro do que a minha mãe e meu pai me disseram, me instruíram. Isso daí vai me levar até o caminho. Eu não quero. Não, eu vou para casa. E vai embora. Entende? Então, por quê? Porque tu já ensinou no caminho certo, né? Isso é um pecado, Deus não gosta, Deus se afasta de ti, depois tu vai orar para Deus, Deus não escuta as orações dos pecadores. Então, se você está andando em pecado, né, e não se arrependeu do seu pecado, não confessou o seu pecado a Deus, Deus não anda com pessoas ímpias e que não acreditam nele, porque ele falou que isso aqui não é para fazer, tu não acreditou nele e quis ir lá fazer. Então, aí vai chegar em casa, vai pedir, Deus não vai aceitar a tua oração porque tu não se arrependeu do teu pecado. Então a criança já vai ficar, pai, eu não vou fazer isso aqui porque senão eu oro para Deus, eu consegui passar na prova, eu consegui, né? Tô bem, tô com saúde, nossa, se Deus se afastar de mim, pode ser que, né? Acontecem muitas coisas. Então a criança também não quer isso, não quer que Deus se afaste dela, né? Porque é bom a presença de Deus e tal. Então também essas instruções que a gente dá para a criança não se desviar do caminho do Senhor, do caminho reto, tá? Para que ela não se desvie nem quando for adulta. Não sei vocês, né, mas nós, de uma geração um pouco mais velhinha, a gente escutava muito dos avós, dos pais, olha, isso daí é pecado, isso daí tu não pode, Deus que te proteja, né? Porque isso aí que tu tá fazendo é um baita de um pecado, isso daí não pode, Deus não gosta dessas coisas. Mas eles falavam sérios e com uma ênfase muito... E a gente ficava, nossa, isso daí não pode, ai, nossa. Então, era isso. Para nós já chegava, sabe? Mas hoje os pais falam, ai, pode, não pode, tudo bem, como tu quiser. Peraí, né? Então, a gente não tá instruindo, tá? Então, vamos manter as crianças no caminho do Senhor para quando elas crescerem não se desviarem delas. 7. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo que empresta, né? Então, aquela pessoa que tem alguma coisa, né, vai ficar devendo para aquela que não tem. Então, segundo verso, logo depois de ensinar o filho no caminho do Senhor para que ele não se desvie, então o rico empresta para o pobre, né? Então, esse rico é uma parábola, né? Claro. Então, nós que somos ricos em espírito e verdade, que é a palavra de Deus, nós viveremos livres de qualquer iniquidade, livres de fazer o mal. Jamais vamos roubar ou matar ou fazer algum dos 10 mandamentos, ao contrário. E assim estaremos livres, né? E já essa pessoa que é pobre na palavra do Senhor, não sabe, não entende, não foi instruída pelos seus pais, não teve alguém que o ensinasse, né, o guiasse no caminho do Senhor desde a sua infância, chegou na fase adulta, ou às vezes na fase de criança, adolescente, e andou em maus caminhos e cometeu seus erros, né?
Então, é isso. Então, aquele que anda num caminho certo aqui, como se fosse o rico em palavra, rico em conhecimento, porque foi guiado no caminho do Senhor, e esse pobre que sempre vai estar devendo, porque não vai andar livre nunca, né? Vai estar sempre ou preso, ou mendigando, ou andando em caminhos maus, fazendo perversidade com as pessoas e tal. E estará pobre em espírito, né? Ele sempre vai estar devendo para o Senhor durante toda a sua vida, né? Até quitar, vamos dizer, essa dívida, se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão verdadeiramente, e Deus, assim, perdoar essa pessoa, tá? Então, vamos guiar eles no caminho certo para que eles não andem. Então, eu não quero que meu filho faça coisas erradas e tal. Então, guie no caminho do Senhor. Não guie no caminho da novela, do caminho das redes sociais, do caminho do mercado empreendedor, de outros caminhos, como o foco. O foco é Deus. O resto é consequência. Precisamos para sobreviver, mais nada, tá? Eu posso fazer uma coisa que eu gosto muito de estar fazendo, aquela atividade me rende dinheiro e eu faço as minhas coisas, mas não que aquilo seja a minha prioridade. Minha prioridade é a minha alma, o meu espírito, tá? Preencher da presença. Provérbios 23, versos 13 e 14. Não retireis a disciplina da criança, porque fustigai-a com a vara, nem por isso morrerá. Aqui nessa Provérbios 13, que fala sobre a vara da disciplina, que você já deve ter ouvido muito, né? Não retirais a disciplina da criança, por quê? Né? Então, não tira a disciplina, não deixa de corrigir o que ela está fazendo de errado, tá? Então, ela tá ali, roubou o brinquedo do amiguinho. Ai, tudo bem, ele só quer emprestado um pouquinho. Não, ele roubou o brinquedo do amiguinho. Pera aí, vamos disciplinar. Pega o brinquedo, devolve, pede desculpas para ele, pede desculpas para a mãe dele, né? E nunca mais faça isso. Isso é uma coisa feia, é abominável para a mamãe e para Deus também. Entende? Então é isso, é o básico. Então não deixar de disciplinar. Eu envergonhei o meu filho. Não, seu filho fez uma coisa errada e você não disciplinou. E você, mais tarde, você terá idade, não terá tanta força, o seu filho irá roubar as suas coisas dentro da sua casa e você não vai falar, aí você vai querer disciplinar e aí será tarde demais, porque você não disciplinou quando era pequeno. E você disse que roubar e fazer qualquer coisa errada estava tudo bem. E quando isso se voltar contra você e acontecer na sua casa, e seu filho fizer isso pra você e você querer discipliná-lo, é tarde demais, tá bom? Então, vamos pensar sobre isso. Fustigai-vos com a vara, nem por isso morrerá, tá? Não é porque você disser para o seu filho, isso daqui tá errado, não pode fazer isso daqui é uma coisa feia. Você falar isso para ele e discipliná-lo, quer dizer que ele vai morrer. Ele vai chorar, ele não vai gostar de mim. Não tem que gostar. O certo é o certo, o errado é o errado. Se ele for trabalhar em algum lugar e roubar alguma coisa, tá? Se ele for na casa de um amiguinho ir lá e roubar alguma coisa, se ele fizer coisas erradas aonde ele estiver, ele não vai ter emprego, primeiro. Não vai casar ou ter alguém do seu lado que for uma pessoa reta e honesta, não terá, né? Porque ninguém quer um tipo de pessoa dessa por perto. Então, essa pessoa não terá lugar no mundo para viver. Ninguém quererá estar perto do filho que você criou, porque a flecha que você atirou para um outro lado que não foi o caminho certo e você é a maior sofredora das consequências mais tarde, tá? Você por orgulho, por arrogância, por soberba, né? Falta de humildade, ensinou no caminho errado por orgulho seu
e você sofrerá a consequência, e infelizmente essa criança sofrerá a consequência, que foi uma herança do Senhor colocada na sua mão, e você fez todas essas coisas, e no dia que Deus chamar todos para o grande julgamento, você estará lá e ele te perguntará todas essas coisas, tá? Então, vamos lá. 13 e agora o 14, tá? Então, Provérbios 23, verso 13 e 14. 14. Tu o fustigará com a vara e livrará a sua alma do inferno. Olha aí, complementou ou não complementou aquela parte que a gente estava falando sobre o grande juízo de Deus mais tarde, que todos nós iremos passar, tá? Então, se você ir e corrigir o seu filho, hoje você livrará a alma do seu filho do inferno. Olha só que maravilha. Você pode livrar a alma do seu filho do inferno através de você discipliná-lo no caminho correto para ele andar. Tá bom? Provérbios 29, 15 e 18. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. Vocês estão ouvindo isso? Que no disciplinar o seu filho, né? Aqui fala da vara da repreensão, dão sabedoria. Então, você corrigir o seu filho é você dar sabedoria para ele. Não roube esse lápis, você irá preso. Isso é dar sabedoria. Opa, peraí, eu vou ser preso se eu fizer isso. Eu não vou fazer isso. Então, você vai dar sabedoria dele discernir o certo de errado. O que ele deve aproximar dele, o que ele deve afastar dele. O que ele deve manter uma distância e o que ele deve se inserir. Em bons caminhos, em maus caminhos, com pessoas de tal comportamento ou de outro comportamento, tá? Então, você repreender seu filho é você dar sabedoria para ele. Agora, olha, mas o rapaz entregue a si mesmo envergonha sua mãe. O rapaz entregue a si mesmo, ele mesmo se autocorrige. Ele mesmo vai dizer, isso aqui é uma coisa boa para mim, isso daqui não é. Ele vai escolher o que ele quer fazer, que nem hoje, infelizmente, que as crianças querem tomar banho, não querem tomar banho, e os pais escolhem, quer tomar banho com sabonete preto ou com sabonete amarelo. Peraí, a criança está entregue a si mesma. Ela escolhe o que ela quer, ela já é uma mini adulta. Que é isso? Onde é que a gente tá? Sabe? Não estamos no caminho do Senhor, isso aí é óbvio, tá? Não estamos guiando as crianças no caminho do Senhor. Nós temos que dizer, você tem que tomar banho, pois você vai ficar sujo, vai criar bactérias, você vai ficar doente, você vai para o hospital, vai ficar lá dias e dias, tomar muitas injeções e ficar lá com pessoas longe da mãe. Se precisar ficar numa UTI, vai ficar longe da mãe, não vai poder ver a mãe por dias e dias, porque você não quis tomar banho. É óbvio, isso é o que? Sabedoria. Não, daí o amiguinho fala, eu não gosto de tomar. Olha, você tem que tomar banho, amiguinho. Porque senão você vai ficar longe da sua mamãe. Você gosta da sua mamãe? Gosto da minha mamãe. Então, se você não tomar banho, você vai ter que ficar lá no doutor, no médico, lá numa UTI, né? Cheio de bactérias, se tratando lá e vai ficar longe da sua mãe. Ah, então eu vou tomar banho. Pronto. E é uma verdade. Acabou. Então a gente está criando aqui sabedoria na criança, tá? Dando sabedoria para ela entender o porquê aquilo deve ser feito. Estamos corrigindo, estamos disciplinando. Agora, o jovem aqui, falando do rapaz, entregue a si mesmo, ele escolhe o que é bom, o que não é bom para ele, ele vai escolher as coisas ao seu bel prazer. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, que nós já vimos em outros livros também, aqui nos nossos estudos, sobre isso.
eles vão procurar aquilo que dá prazer para eles. E época de rapazes e moças, época hormonal. Vão escolher só coisas erradas e perversas para fazer consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor, tá? Então, não podemos deixar eles escolherem o que eles querem. Enquanto moram dentro da sua casa, é a sua responsabilidade de guiá-los no caminho correto ou jogá-los no inferno, tá? Então, Deus deu esse entendimento, essas instruções para você, e agora a gente lendo os estudos, você está recebendo novamente, né? Eu falei para vocês lerem, de repente, capítulo a capítulo de cada um desses, para vocês depois terem um entendimento um pouco maior, tá? São muito rápidos os capítulos, tá? Vamos dar continuidade, então. E o rapaz entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe. E o seu pai e todos, né? Envergonha a sua mãe, porque é sua mãe que ensinou a educação. Porque o homem vai para fora e trabalha. Quem educa é a mãe. Comportamento na mesa, como deve comer, como deve se alimentar, respeitar os outros, essas coisas que a gente está falando. Então, nesse sentido, porque ele vai escolher os maus caminhos. E quem ensinou os maus caminhos foi a mãe ou a mãe deixou ele mesmo se guiar, tá? 16. Quando os ímpios se multiplicam, multiplica-se as transgressões, mas os juízos virão à sua queda. Então, os ímpios se multiplicarem, nós temos lá a nossa instrução de crescer e multiplicar, que a gente viu lá no Gênesis, né, que foi o primeiro livro que a gente viu, de a gente crescer e multiplicar. Se só pessoas ruins ficarem fazendo pessoas ruins, nós não teremos um mundo com pessoas boas. Então, as pessoas boas têm que fazer pessoas boas habitarem o mundo. Então, vamos crescer e multiplicar, né? Pessoas boas, tá? E aqui, quando os ímpios se multiplicarem, multiplicarão-se as transgressões, transgressões, mas os justos verão a sua queda. Então, esses ímpios, as pessoas que andam no caminho que não é o caminho do Senhor, elas vão fazer todas as coisas que querem, a hora que querem, sem lei, sem regra e essas coisas, e terão a sua queda. Nós veremos a sua queda, né? As pessoas justas que andam no caminho do Senhor, justo o caminho, tá? Nós veremos essa queda, porque na palavra mesmo está escrito que o que você vai fazer, você vai pagar pelas suas iniquidades. Então, a gente está vendo que a pessoa está fazendo uma coisa errada, a gente só está esperando a hora de acontecer. Vai acontecer a qualquer momento, mas vai, porque Deus falou, e se Deus falou, vai acontecer. Toda a palavra de Deus, tudo que Deus profetiza, acontece. Há anos e anos. Então, se vocês lerem a Bíblia hoje, ela está mais atual do que... né? E a gente vê os ímpios crescendo cada vez mais nas televisões, nas mídias, nas músicas e tal, e vamos vendo a sua queda também, conforme o tempo, tá? Verso 17, castiga o teu filho, tá? Castiga o teu filho e te fará descansar e dará delícia à tua alma. Então, nós castigarmos os nossos filhos, fazer ele entender que aquilo que ele fez é uma coisa muito grave, pode ter uma consequência, às vezes, até de morte, e nós temos que castigá-lo. Não vai sair essa semana, aquele doce, aquela coisa que gosta de comer, que gosta de fazer, não vai fazer por um determinado tempo. Por quê? Porque você fez uma coisa altamente perigosa, uma coisa que não tem, sabe? Não tem precedente, não, é uma coisa desnecessária para fazer. E mostrar o quanto aquilo é uma coisa grave, tá? E depois, essa criança tem que entender isso. Tem que entender e levar para ela, tá? Então,
castigue o teu filho e te farás descansar. E você ficará descansada, né, os pais, ficará descansado porque você cumpriu aquilo que Deus queria, que era o quê? Disciplinar e, se fez o ato errado, castigar. Tá? Temos que colocar disciplina. Isso que você fez não é correto, então não haverá determinadas coisas que tu gosta de fazer, não terá por um determinado tempo até que aprenda que aquilo não é o certo a se fazer, tá? E isso aos pais, né, trará delícia à tua alma. A tua alma vai ficar em paz, porque tu fez o que era correto. E tu vai ficar em paz pro resto da vida, porque tu fez o teu filho entender que aquilo é uma coisa grave. E tu fica tranquila que quando ele ficar adulto e tal, aonde ele estiver, aonde ele andar, ele não cometerá aquele tipo de erro. Porque uma coisa é ele cometer um erro diante dos teus olhos, outra coisa é diante dos olhos de estranhos, e tem pessoas cruéis e malvadas no mundo que podem, seu filho pode pagar com a própria vida por essas ações, por você não ter corrigido no momento certo, não ter castigado no momento correto também, sabe? De deixar sem fazer algumas atividades para ele entender o peso disso, tá? E você dormirá tranquila porque você sabe que ele não vai andar nesses maus caminhos, não vai fazer essas coisas erradas, que às vezes ele pode pagar com a própria vida, dependendo aonde ele estiver, tá? Vamos lá, então, agora para Isaías 38:19. Os vivos, esses te louvarão, como eu faço. O pai aos filhos fará notória a tua verdade. Então, nós que estamos vivos, né, e louvamos, né, esses que estão vivos e os que louvam ao Senhor, tá? Somos nós que andamos no caminho do Senhor. Como eu hoje faço, que é o que a gente faz todos os dias, louvar o nome de Deus, o pai aos filhos fará notória a tua verdade. Então, os pais têm que fazer notória para os filhos essa verdade. Então, cantar cânticos do Senhor dentro de casa, pegar um louvor. Tem hoje muitos louvores, tem louvores que falam do amor de Deus, que é quase uma música de si mesmo, né? Que não tem nenhum louvor, então tem que cuidar o que cada louvor está falando. Ele está falando em adoração a Deus ou adoração a si mesmo, tá? Então tem que ser um louvor de adoração a Deus, tá? Então tem que ser uma música que louve a Deus, tá? Então cante esses cânticos em casa com seus filhos, porque aquelas musiquinhas fazer um momento, né? Televisão, assim, se eu pudesse aconselhar, dizer, não liguem. Vocês, quando eram pequenos, os pais ligavam, eu, pelo menos, na nossa época, ligavam muito pouco a TV, por causa que a luz era cara, né, era tudo isso. Então, ligar menos a TV e criar um convívio e um ambiente familiar saudável em Deus. Então, cantar louvores, cantar cânticos para o Senhor. As crianças que gostam de inventar, então, vamos criar uma música para o Senhor, para adorar o Senhor. Aí cada uma vai criar uma música para adorar o Senhor. Então, e essas coisas, tá? Então, fazem esses momentos com os filhos, vai ser a melhor coisa que vocês vão ter, um momento de vocês, porque é rápido, daqui a pouco já vão embora, já casam, já tem sua família. E você fez essas boas memórias aí com o Senhor e trouxe o Senhor para dentro de casa, dentro do dia a dia deles. Eles vão crescer, não vão se lembrar para sempre, vão de repente repetir com os filhos dele essas histórias boas, tá? E criando nesse caminho, guiando nesse caminho do Senhor. Então, Mateus 19, versículo 14, tá? Jesus, porém, disse: deixais os pequenos e não os estorves de vir a mim,
porque dos tais é o reino dos céus. Então a gente estava falando agora de fazer músicas com as crianças, né? Louvando ao Senhor, cantar louvores em casa e tal, para eles ouvirem e começarem a cantarolar também os louvores para louvar o nome do Senhor. E aqui está falando aquela passagem de Jesus, que ele falou que vem a mim os pequeninos, né? Para os discípulos deixarem eles virem. Então, nesse capítulo, nós temos que apresentar, mas as crianças não sabem ainda quem é Jesus, não entendem toda a profundidade da coisa. Sim, não vão entender do seu jeito adulto de ver as coisas, mas deles já é o reino dos céus, porque eles não têm nenhuma dessas maldades, malícias e essas coisas. A não ser se algum adulto corrompeu alguma parte, né, da integridade dessa criança antes do tempo, tá? Mas aqui, então, tá nos falando pra gente não deixar, pra gente deixar as crianças, né, estarem perto de Cristo. Então, a gente levar elas no caminho do Senhor, ensinar a palavra, ensinar elas a estarem, elas querem conhecer o Senhor, querem conhecer a palavra, querem conhecer os seus ensinamentos. Ah, mas aquele ensinamento é chato. Para você que é adulto, para criança, é uma coisa muito legal, tá? Então, vamos ensiná-las e vamos deixar elas conhecer o Senhor, não vamos ser repreendidos que nem os discípulos que queriam prender as crianças de ir até o Senhor, e sim, vamos deixá-las irem até lá, vamos guiá-las nesse caminho. Lá está o Senhor, olha lá, tá? Mostrá-las do jeito certo para elas não serem enganadas depois desse mundo. Por isso que eu falo para vocês lerem a Bíblia, fazer uma rotina de leitura em casa com os seus filhos da Bíblia, ir de livro a livro, porque vocês criam esse momento de pais e filhos, né? Em casa, então vai ter um momento todo dia, tem que ser todo dia, da leitura da Bíblia. Depois eles começam a ler, aí deixa ele ler um verso, daí o pai lê um verso, a mãe lê um verso, e assim vai indo, para todo mundo falar, não ficar só um, só outro. Deixar o pai fala um capítulo, a mãe fala um capítulo, no outro dia o filho fala, e estudando sobre aquele capítulo, refletindo do que aquilo vamos colocar na nossa vida, do que aquilo quer nos ensinar aquela palavra, tá? E o último livro, então, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 14 e o 15. Tá? Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fosse inteirado, sabendo de quem os tem aprendido. E que desde a tua meninice sabeste as sagradas letras que podem fazer-te sábio, para que a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Aqui nessa passagem fala disso, de nós conhecermos a palavra, né? Tudo aquilo que nós aprendemos, né? Tudo que sabemos e o que temos aprendido, né? Através da palavra de Deus, desde a nossa meninice, desde quando a gente era menino e menina, nós éramos crianças pequenos, né? Nos fizeram sábios, né? Nos trouxeram bastante coisa, porque lá, quando a gente vai fazer a catequese ou nas escolinhas bíblicas, né? Nas escolinhas bíblicas também, que a gente aprende os 10 mandamentos e o caminho do Senhor. Então, a gente já sabe, desde a nossa meninice, essas sagradas letras, né? A Sagrada Escritura de Deus, né? Que nos fazem sábios, né? Pela fé por nós crermos no nosso Senhor Jesus Cristo, nos levam a esse caminho bom de sabedoria, de entendimento, né? Então, é bom que todos nós possamos instruir os nossos filhos, né? Eu quero que a minha filha seja uma pessoa muito sabida, né? Antigamente, muito sabida da vida, muitas coisas. Leia a Bíblia, né? Ela vai saber desde das guerras, né, que acontecem por aí, que não mudaram muito as mesmas formas
de guerras e essas coisas, né? Essas conquistas, a maldade do mundo, que sabemos que jaz do maligno, e ele já fez muitas maldades no mundo, para nós não nos surpreendermos, pois já sabemos através da Bíblia muitas e muitas histórias, e acreditar nos milagres de Deus, porque ele faz muitos e muitos milagres, às vezes tem 100 mil guerreando de um lado, só tem 10 mil do outro, e quem ganha é os 10 mil, porque ali está a mão de Deus, quando aquelas pessoas são fiéis a Deus e andam com Deus. Então, nós acreditamos sempre no milagre divino, termos essa sabedoria da palavra, né? Quando ir, quando não ir, podermos flechar esse filho ou essa filha, né? Guiando ele no caminho do Senhor, atirarmos ele para o caminho do Senhor, que é o único caminho certo e da verdade, porque quando estiverem velhinhos lá nos últimos dias de suas vidas, os filhos, eles verão que o melhor caminho que os pais ensinaram foi quando eles ensinaram a Bíblia e a palavra do Senhor. Tá bom? Então, eu espero que tenha sido um bom estudo, espero que eu possa conseguir passar para vocês um pouquinho desses versículos que eu achei bem bons e importantes, né, para a gente conseguir guiar essas nossas crianças no caminho do Senhor, para que eles, quando adultos, lembrem-se e saibam que essa é a base da vida. A base da vida é a palavra do Senhor, e em todos os momentos da vida deles todas, quando eles forem novos, quando forem jovens, quando forem adultos, quando casarem, quando tiverem filhos e quando forem idosos, a palavra do Senhor vai acompanhar eles durante toda a vida. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa tarde para todos e que Deus esteja acompanhando todos vocês. Tá bom? Deixando pra trás as dores do passado, vivendo em harmonia sob a luz de Jesus.